Olá pessoal, vamos fazer a perspectiva isométrica dessa peça aqui. Então note que é um bloco, né? Ela consiste num bloco que tem uma parte vazada de formato arredondado. Então foi feito um rasgo aqui na parte superior da peça de formato arredondado. Ela vai seguir o mesmo princípio do cilindro, né? Do desenho do cilindro em perspectiva isométrica nessa parte curva aqui. Mas primeiro vamos fazer o bloco geral, né, da peça, né? Vamos entender a peça aqui, né? Ela tem um comprimento de 40 milímetros, ou seja, 4 centímetros, uma largura de 2 centímetros e uma altura de 2 centímetros. Tá? Aqui tem uma faixazinha plana de 8 milímetros, ou seja, 0,8 centímetros. Do outro lado é a mesma medida, tá? Então, 0,8, 0,8. Ok? Então, primeiro vamos fazer o bloco geral da peça. Então, como vimos, para fazer uma perspectiva isométrica, vamos fazer os eixos isométricos. Então, vamos pegar o esquadro de 30 graus, né, para nos ajudar. Apoia o esquadro de 30 graus na régua paralela, ou em outro esquadro, e vamos fazer uma linha vertical, que será o eixo Z, né, o eixo vertical. Vamos fazer uma linha inclinada para um lado, uma linha inclinada aqui a 30 graus para a esquerda e outra linha inclinada a 30 graus para a direita. Aqui são os eixos isométricos. Feito esses eixos isométricos, vamos colocar as dimensões da peça. Então, nós temos aqui o comprimento da peça será 4 centímetros, né? Vamos usar a escala aqui 1/100. Então, 4 centímetros, uma altura de 2 centímetros e a largura de 2 centímetros também. Vamos fazer o bloquinho geral da peça. Então, vou pegar novamente o esquadro de 30 graus e vou fazer as linhas inclinadas para um lado e para o outro. Vou fechar essas faces, a face da esquerda, a face aqui da direita. Vou fazer a face superior, utilizando também o esquadro de 30 graus, ó. Ele para um lado e para o outro lado. Faço a face superior. Então, tem aí um bloco geral, né, de 4 por 2 por 2. Feito isso, vamos marcar sobre a face superior aquela faixazinha de 8 milímetros. Então, marca 8 milímetros de um lado e marca 8 milímetros do outro lado. E vamos fazer as duas faixas aqui da nossa peça. Pronto. Definimos aí a parte da vista superior, né? Pelo menos a parte plana. Agora vamos fazer a parte arredondada, que vai ficar aqui na frente e aqui nos fundos. Então, o princípio para fazer um círculo em perspectiva isométrica é fazer um quadrado cuja medida do lado é igual ao diâmetro do círculo, e aí nós vamos desenhar internamente a esse quadrado o círculo em perspectiva isométrica. Então, o quadrado ele vai ficar com um dos lados aqui nesse ponto e o outro lado aqui nesse outro ponto, tá? Vai ficar um quadrado aí na vertical. E esse quadrado vai ter essa medida aqui, ó, da distância, né? No caso seria 2,4, né, o quadrado. Então, se ele tem 2,4, então eu vou ter que marcar
Para baixo, 1,2, né? E para cima também 1,2. Então, para baixo, 1,2 e para cima, 1,2. Então, metade para baixo, né, de 2,4 e metade para cima. E vou definir aqui, ó, o meu quadrado, né, em perspectiva. Então, tem aqui esse quadrado aqui, que está em perspectiva isométrica. Então, para definir as curvas, eu preciso marcar o lado, a metade do lado de cada quadrado. Então, aqui já está marcada a metade, aqui também a metade. Vou marcar a metade desse outro lado aqui, né? 1,2. E lá em cima também. Depois de marcar desses pontos, né? Esse ponto, esse e esse. Vou numerar os pontos para ficar mais fácil de entender, tá? Vou chamar aqui de ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5 e ponto 6, tá? Aí eu vou unir o ponto 1 ao ponto 3 e o ponto 1 ao ponto 4, tá? Então é só unir, não precisa apoiar o esquadro na régua paralela. E com um traço leve, tá? Porque essas linhas são linhas auxiliares. Então, o 1 ao 4 e o 1 ao 3. Também vou unir o 2 ao 6 e o 2 ao 5. Também com traço leve. Para não ficar o desenho muito confuso, muito carregado, né? Com linhas escuras demais. Então, ó. Feito isso, eu encontrei outros pontos. Eu encontrei esse ponto aqui e esse ponto aqui, que serão centros de arcos. Tá? Eu vou também numerar eles. Vou chamar aqui de ponto 7 e aqui de ponto 8. Agora, vamos pegar o compasso. Vou colocar a ponta seca do compasso no ponto 1. Vou abrir o compasso até o ponto 4. E vou fazer um arco que sai de 4 até 3, tá? Ou de 3 até 4, tanto faz. Agora eu vou colocar o compasso em 8, né? A ponta seca do compasso em 8. E vou fazer um arco que sai de 3 até 6, ou de 6 até 3. Fechando aqui essa parte lateral. Da minha concordância. Pronto, então fiz a parte curva da frente da peça. Agora vamos fazer a parte curva de trás. Então a parte de trás tem o mesmo princípio da parte da frente. Então quais são os arcos que eu vou precisar, né, lá nos fundos? Eu vou precisar desse arco aqui apenas, ó, desse arco. Então na verdade eu vou precisar desse ponto, né? Esse ponto aqui é para iniciar o arco, 4 pontos. Vou botar 4 linhas, tá? E vou precisar desse ponto 1, esse ponto 1 mais distante. Então, ao invés, eu posso fazer todo esse processo aqui nos fundos, ou então, né, uma maneira mais simples, é transportar esse ponto 1 lá para trás, ó. Vou transportar, fazer uma linha de leve aqui, lá para os fundos, né, uma linha inclinada, e vou medir a largura da peça, né? A largura da peça é o que? 2, né? 2 centímetros. E com isso eu encontro esse ponto 1 mais lá ao fundo, é o ponto correspondente ao ponto 1, né? Lá nos fundos. Então seria o ponto 1 linha. Vou pegar o compasso, colocar a ponta seca em 1 linha, vou abrir até 4 linhas e vou fazer o arco aqui dos fundos, ó. Pronto, fiz a parte curva da minha peça. Agora eu vou escurecer as arestas, né, para deixar a peça mais destacada. Então, tem aqui essa aresta, que eu vou escurecer. Essa aresta também. Essa aresta aqui também.
Aqui nos fundos também tem essa aresta. E no outro sentido, as outras arestas. Na vertical também eu tenho as arestas que eu vou escurecer. Essa aresta aqui e essa aresta aqui mais atrás. É isso aí, pessoal. Até a próxima.